Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Aurélio Bernardes, eu sou economista por formação, tenho mestrado em administração e doutorado em educação. Professor Marcelo dos Santos, coordenador de curso e professor universitário há muito tempo, e uma pessoa que em diversos momentos foi muito importante na minha carreira, né? Solicitou que eu fizesse um depoimento para vocês de aproximadamente pouco mais de 20 minutos, mas falando um pouco sobre a questão de uma incursão, né, no exterior. Então, eu primeiro vou me apresentar. É, eu sou economista por formação, trabalhei em muitas entidades de classe, né? Posso citar dentre elas a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, né? A Abimóvel, Banco Itaú, é, um estágio no Banco Francês e Brasileiro, que depois foi comprado pelo Banco Itaú e se tornou a divisão Personalité do Banco Itaú. Enfim, é uma vida longa e, e recheada de experiências assim profissionais. E então, a partir dessa perspectiva, né, eu quero me colocar é, à disposição de vocês para trocar ideia, colocar aqui o meu ponto de vista a respeito de uma experiência no exterior. É, algumas questões práticas, né? As pessoas arrumam as malas primeiro e fazem planejamento depois. Então a primeira coisa é para onde eu quero ir, o que eu estou buscando, qual é o meu propósito, qual a minha rede de apoio. Em relação a isso, é interessante, né? Quando você tem algum grupo, uma rede de apoio, de uma congregação religiosa, tal, pessoas a quem você pode recorrer para conversar, para se aconselhar, para te apoiarem, né, em decisões, esse aspecto é bastante interessante quando você tem. Caso você não tenha, dos primeiros passos assim a serem dados, primeiro, o propósito é estudar ou ter uma experiência de intercâmbio, porque se você quer ter uma experiência de trabalho e cultura, você tem, por exemplo, a au pair, au pair, né? Que promove intercâmbios para os Estados Unidos, né? Países tais como Estados Unidos, Austrália, Canadá, e lá você tem uma vivência como, especialmente para mulheres, uma vivência como babá, né? Como babá. E isso é feito em que período, né? No momento em que você tem férias na universidade. Então você teria aquele período de um mês ou as férias de dezembro, no caso brasileiro, em que você teria um tempo para ter essa experiência. Você recebe alguma coisa, uma diária de US$ 150 e coisa e tal, recebe, tem uma possibilidade de conhecimento de uma outra cultura, de uma maneira que vai muito além de uma viagem, né? Onde você conhece lugares turísticos, né? Pontos turísticos e tal. Aí não, você teria uma inserção dentro de uma determinada família, né? Conhecendo hábitos, um pouco da cultura, sem dúvida nenhuma, daquela cultura familiar, que de certo modo representa um pouco da cultura do país, e o seu aprendizado. Qual é a contrapartida aí? Em todas essas vivências, a questão da proficiência em inglês, né? Sem proficiência em inglês, em nível C1, tá? Em nível C1, esse tipo de inserção ele não é possível, né? Por meio dessa agência. Ainda em termos de aspectos práticos, uma boa possibilidade para você
é conhecer, por exemplo, eu não tenho Facebook, né? E eu sou muito ruim em rede social. Mas, de todo modo, você tem algumas possibilidades em burocracias, brasileiros e burocracias nos Estados Unidos. É um grupo de Facebook. Outro, brasileiros e burocracias na Espanha, brasileiros e burocracias em Portugal, brasileiros e burocracias na Alemanha, né, onde eu moro hoje, né? Então, assim, é uma possibilidade de, a partir de relatos, né, feitos por pessoas que têm ali o cotidiano, né, vivido num país estrangeiro, antecipar algumas coisas que você poderá encontrar, não é? Então, esse é um primeiro ponto. Requisito: proficiência em inglês, tá? Questão cultural. Questão cultural, eu vou falar do país em que eu resido, né? Estou completando aqui 3 anos e todo dia, obviamente, quem vai a um país e diz: eu já conheço, fiz uma visita de uma semana e já sei como é um determinado lugar, certamente olhe, ouça, mas veja com atenção redobrada o que essa pessoa está falando, porque ninguém conhece um lugar em uma semana, 15 dias, um mês, tá? Eu estou há 3 anos na Alemanha e todos os dias eu aprendo alguma coisa nova em relação à cultura, às preocupações das pessoas, ao tipo de coisa que é valorizada pela média das pessoas. Então, essa questão de aspecto cultural é interessante porque nós brasileiros, nós temos uma visão multicultural. Ela é multicultural porque nós temos muitas influências, né, no nosso país, e a partir dessas muitas influências, né, outras se somaram. Né? Então, a primeira influência básica são os povos nativos, né, os índios. Né? Depois o europeu, na figura do português. Depois o tráfico das pessoas negras, né, para o continente americano, né, e no caso brasileiro, sobretudo homens, né, para trabalharem. E então o nativo, o europeu, o brasileiro. No século XIX, né, sobretudo no reinado de Pedro II, começou um movimento muito forte, né, de preocupação com o branqueamento da população brasileira. Então, o tráfico negreiro foi proibido em 1850 e a partir de 1850, de uma maneira muito intensa, você tem o estímulo à vinda de europeus, não é? Europeus fugidos da Primeira Grande Guerra, né? Ou um pouco antes da Primeira Grande Guerra, mas por perseguições, etc. e tal, o governo, no caso o Brasil Imperial, oferecia o quê? Oferecia terras, né, para esses imigrantes. Então eles vinham com essa questão. A qualidade da terra a gente pode discutir, né? Em alguns casos boas, em outros casos não tanto, mas enfim, ofereciam terras para os europeus virem, né? Então vieram poloneses, italianos, alemães, né? Foram, né, melhor dizendo, para o Brasil, espanhóis, né? Com esse tipo de estímulo, não é? E com isso, o Brasil é um caldeirão, um grande caldeirão, né? Com muitas influências. Então não espere no exterior encontrar, para nós brasileiros, a fisionomia de um europeu, ela é comum. Você encontra uma fisionomia assim nas ruas, não é? Agora, não espere
essa facilidade de contato, né, quando você vai para o exterior. Né? Aqui na Alemanha, por exemplo, as pessoas são mais sérias, são mais compenetradas, tal. É, demandam um tempo para confiarem, para conviverem, né, com você que é estrangeiro. E a princípio, aí vai uma questão importante para a gente pensar, que é um traço importante brasileiro: a alegria, a descontração, a brincadeira, a sensualidade das mulheres, não é? Isso provoca no estrangeiro, por um lado, uma admiração pela alegria do brasileiro, por outro, o preconceito, né? Achando que todo mundo é igual, que toda mulher é aquela, que todo homem é aquilo, né? Então você tem aí uma confusão que se desfaz com o tempo, né? Aí se separa o joio do trigo, mas inicialmente você é colocado num pacote só. Você não tem tanto a questão da individualidade, que é tão importante para a gente, né? É o Pedro, é a Maria, é o José, é o Marco, é a Gabriela, não é? São individualidades, mas quando você vai para o estrangeiro é simplesmente o brasileiro. Então, se o brasileiro fizer alguma coisa muito boa, tá? O brasileiro é legal. Se o brasileiro fizer alguma coisa chata, desagradável, todo brasileiro tende a ser desagradável. Então a nossa responsabilidade ela acaba meio que aumentando muito, né? Porque quando nós estamos no exterior, a gente meio que perde a nossa individualidade. Nós representamos um povo naquilo que a gente faz de bom, naquilo que a gente não acerta. E isso acarreta um peso grande, né? É um peso com o qual você tem que lidar. Ah, mas o João é assim, mas você é brasileiro, então você, tá? No caso da mulher, sensualiza, tem bunda, não sei o que, gosta disso, gosta daquilo, e nem todas são assim, não é? No caso do homem, o homem brasileiro, o homem negro brasileiro, necessariamente gosta de samba, né? É um traço cultural brasileiro, mas não necessariamente. Nós somos indivíduos, né? Nós temos a nossa memória cultural. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que quando você está no exterior e você é de um determinado país, que não é, apesar do Brasil ser um centro de tecnologia, um centro de pesquisa, o Brasil tem pelo menos três entre as 150 melhores e maiores em termos de pesquisa, de qualidade de pesquisa, do mundo, não é? Não é pouco, não é? Não é pouco. No entanto, isso fica meio que relegado. O Brasil é uma das 10 maiores economias do planeta, não é? Não é pouco, não é? Mas o mundo gira em torno de um eixo, né? Que é suportado não só por dois países, né? Mas por alguns importantes países, e o restante do mundo é olhado a partir dessa perspectiva, né? Então você tem Estados Unidos, Inglaterra, a França, o Japão, não é? Como países que formam um eixo, né, de desenvolvimento, de um eixo de perspectiva civilizatória, e a partir daí, né, se olha os demais países. Ruim, ruim. Mas aí é um outro tema, né? É uma outra conversa. A gente pode pensar nisso como reação a isso, por exemplo, né? Num bloco que não é exatamente um bloco econômico, são os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, né? China, não é? E que é um bloco que foi formado agora incorporando outros países, né? Recebendo outros países, mas ele tem muito mais um enfoque político,
para se contrapor a esse eixo, né? Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha e tal, para tentar equilibrar essa balança, né? Que é econômica, que é cultural, tá certo? Eu espero estar ao longo desse bate-papo conseguindo contribuir para você pensar um pouco a importância de você ter uma cabeça boa, um bom propósito e uma rede de apoio, tá? Vamos avançar. Eu quero estudar. Tem uma questão que aí o professor Marcelo, que é uma pessoa que trabalha muito com essa questão, com esse aspecto de você guardar dinheiro ao longo do tempo, né? Ele fala muito a esse respeito, fala muito bem, com muita competência. E de fato, gente, é muito importante quando você guarda dinheiro ao longo da sua vida. E ter uma cultura poupadora. E aí vai mais um aspecto, eu vou falar sobre estudo, mas que é cultural, que a minha percepção aqui, eu sou uma pessoa mais introvertida, mas eu sou bastante observador, né? Assim, eu gosto de perceber as pessoas nos seus contextos e tal. E o europeu, ele é muito mais poupador do que gastador. Então, a cultura americana, ela é uma cultura de consumo, né? Muito voltada a consumo. A cultura europeia é uma cultura muito propensa a uma vida mais sóbria, a palavra é sobriedade, mais sóbria, do que uma vida de gastança, de exibicionismo, de aparência e coisa e tal. Então, isso os ajuda no propósito de se programar, se planejar para a vida, enxergando a vida não como uma corrida de 50 metros, né, em que a gente dá todo o gás por 50 metros e depois fica lá esbaforido, respirando fundo, mas como uma meia maratona que a gente vai correr 20 quilômetros ou uma maratona com 40 quilômetros em que você se prepara para chegar bem até o final. E isso, então, já aponta para o seguinte, né? Pessoalmente, eu creio que apesar do brilho da visita, de um estágio num país como os Estados Unidos, né? Apesar do brilho, porque eles têm uma influência cultural nos esportes, né? Aqueles atletas maravilhosos e as marcas e o brilho dos lugares tal, mas a questão de uma convivência civilizatória, uma questão de aprendizado civilizatório, né? E aí deixa eu até comentar rápido, mas enfim, você tem na Europa, visitando a Europa, tá? A Europa, ela te propicia uma visão sobre as relações sociais, uma visão das mais impactantes que você possa imaginar. Das mais impactantes que você possa imaginar. Eu vou exemplificar com uma questão muito simples, boba, básica, que é quando você anda pelas calçadas e tal. Normalmente quem vai pela direita. Nós temos isso intuitivamente nas pistas, né? Para os carros. As pessoas também. Quem vai pela direita, quem vem pela esquerda. Então evita aquela coisa de um encontra o outro no meio da rua. De tal modo que, eu vou para lá, eu vou para cá. Se o cara é muito grandão, se é uma pessoa grandona, né? Os menores tendem a desviar, né? E aqui não, né? O certo é certo, o errado é errado, é meu, é teu, e não importa tamanho, porte físico, as pessoas brigam pelo que é delas, e se você eleva as coisas,
ou considera as coisas na perspectiva da força física e coisa e tal, quem perde é só você. Você tem que argumentar, né? Aqui também, na Europa também, você precisa ter proficiência em inglês. Não se aventure. Não se aventure a vir sem rede e sem falar inglês. Você vai ser é o tal do tiro na água, né? Não fará efeito nenhum, você vai passar vergonha, você vão te tratar com muita dureza, e aquilo que poderia significar um avanço na sua vida vai significar uma experiência das mais horríveis, né? Então, aprenda primeiro o inglês. Tem um nível de proficiência que é o C1. As escolas, elas, vamos citar, cultura inglesa, por exemplo, né? É um exemplo. Tem outras tantas excelentes escolas, às vezes um pouco mais em conta, né? Ao final do seu curso você tem esse certificado. Isso te habilita a ir para os Estados Unidos, como eu falei, para o Canadá, a vir para um país europeu. Enquanto você não aprende o idioma nativo, você tem condições com essa proficiência se virar em qualquer lugar na Europa, tá? E no mundo, né? Ah, na Idade Média era o latim, né? E depois da Idade Média o latim virou o inglês, né? Porque o inglês é o idioma dos países que até o presente momento, né, tem maior condição econômica, e não necessariamente pela condição econômica, mas de todo modo eles influenciam culturalmente também outros tantos países pelo mundo, né? Uma questão, então, gente, questão cultural, estudar, né? A questão do estudo, normalmente nas universidades existe uma área de relações internacionais. Então, nessa área de relações internacionais, você deve verificar os convênios que foram firmados entre a sua universidade, a sua instituição de ensino e as universidades do país, uma universidade ou várias no país que você deseja se instalar. Quando você pensa em Alemanha, por exemplo, né, a Alemanha tem a Universidade de Bonn, tem a Universidade em Frankfurt, tem a Universidade em Colônia, né, Köln, né? E aí o que acontece? São cidades universitárias. A USP, Universidade de São Paulo, tem uma cidade, não um campus, né? E no caso de São Paulo, esse campus ele tem alguma coisa em torno de 12 quilômetros quadrados. Dentro do campus universitário, né, você tem por exemplo, você tem bolsão de banco, você tem habitação para os estudantes que, seja por condição econômica, seja por serem de outros estados, eles podem morar. No caso da USP é o CRUSP, né? O CRUSP, né? Que é uma residência universitária. Quando você consultou a sua universidade, verificou que ela tem convênio com uma universidade aqui, você deve verificar o lugar. Tem lugar que é mais afeito a estrangeiro, tem lugar que é menos afeito a estrangeiro. Quem é considerado estrangeiro? Qualquer pessoa que venha de fora. Obviamente, eu, como homem negro, aqui, né, é muito mais perceptível, né? Já tem umas 3 gerações de alemães negros, né? Por exemplo, soldados americanos que vieram para cá, negros americanos que vieram para cá, alguns casaram ou tiveram filhos, né, com alemãs. Então você tem uma população negra aqui, nascida aqui, mas de todo modo é uma minoria,
né? Então, no meu caso, homem negro brasileiro aqui na Alemanha, obviamente, chama atenção. E chamar atenção, se você tá legal, ótimo. Se você não tá bem, pode chegar a se ficar... Não tenha recalque. Seja você. Seja você, tá? Em qualquer lugar você é brasileiro, seja você. Apenas seja atento às regras do jogo. Como as pessoas vivem, como elas querem que você atue na casa delas. Eu não vou mudar a Alemanha com o meu jeito de ser. A Alemanha tende a me mudar com a cultura que prevalece aqui. Então, em muitos aspectos, né, você é contagiado pela forma como as pessoas agem aqui. Algum problema nisso? Zero. Faz muito bem. Então, consultou a universidade, consultou a parceria, estuda a cidade, veja, é uma cidade afeita a estrangeiros, é uma cidade que reage mal a estrangeiros. Aqui tem tido problemas com extremistas, eventualmente, né? E aí, toda vez que tem um problema com extremista, toda pessoa diferente aqui é meio que colocada num balaio. É o estrangeiro que vem para a Alemanha para fazer mal às mulheres, às crianças e coisa e tal. Acaba aquela questão da individualidade. Então, quando tem uma notícia com um estrangeiro árabe, com um estrangeiro, tá? Que por ser extremista, e nem todo estrangeiro nem todo estrangeiro né? E isso cabe em todas as nacionalidades, tá? Você acaba tendo uma dificuldade das pessoas em relação a você. Muito bem, as universidades, elas pedem que você faça um atestado de AIA, você vai ao cartório, reconhece o teu diploma num cartório, você reconhece o seu histórico escolar no cartório. As suas notas têm que ser a partir, no caso do mestrado, do doutorado, A ou B, tá? Abaixo, você não é considerado para o processo seletivo. Os alunos também, né, de graduação, você tem que ter um desempenho a partir de 8, tá? Para ter uma boa aceitação no processo seletivo. A universidade, ela cobra um valor calção, um valor de calção de 9.000 euros, que é devolvido ao final do seu curso universitário, do seu curso de mestrado, do seu curso de doutorado. Tá? É devolvido ao final, isso é importante. 9.000 euros. Tá? Então, assim, você se matriculou, tem uma semestralidade que você paga para a universidade pelo curso de gestão e marketing, por exemplo, de finanças e coisa e tal, tem um currículo diferente e depois esse valor, se você não pagar, a universidade vai tirar desse valor o pagamento que não foi feito. Se você desistir e voltar para o Brasil, vai tirar desse valor o pagamento que não foi feito. Tá? Então, por isso que antes de arrumar as malas e colocar vontade à frente, planeja. Né? E a universidade indica locais para você morar. Tá? Ela tem lá as parcerias, são as Wohnungs, no caso da Alemanha, então você tem essas possibilidades também. Tá? Mas então, inglês, parcerias, e a partir daí organizar o seu passaporte. É uma primeira visão, eu espero que atenda minimamente aí as questões de ordem prática, cultural, o que é estudar no exterior. Se for necessário, eu gravo mais um vídeo, mas eu quero deixar um abração para vocês e desejar sorte, sucesso. Professor Marcelo, obrigado. Fico à sua disposição e dos seus alunos. Valeu!